Vamos iniciar então a nossa revisão da Engenharia de Segurança do Trabalho, que foi realizada presencialmente no dia 9 de setembro. Então, dentro da Engenharia de Segurança do Trabalho, é importante a gente lembrar que segurança significa quando estamos estáveis, firmes, sem a condição de haver algum perigo ou algum risco eventual que eu possa temer. Nosso objetivo é promover a manutenção do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores. Então, apesar que seja associado muito à parte física, é importante lembrar que também o aspecto mental ele é importante de também ter a cautela, evitando então que haja danos ao trabalhador. Essa prevenção, elas são decorrentes às condições de trabalho que ele vivencia, e seus objetivos é proteger os trabalhadores no emprego, colocar e manter os trabalhadores num trabalho, num local que esteja ajustado às suas necessidades e adaptação do trabalho ao homem. Nisso, em conjunto, temos a higiene do trabalho, que nada mais é que o conjunto das normas e procedimentos para manter a integridade física e mental do trabalhador. Então, é um ambiente limpo, sim, também, mas um ambiente também mais leve, né, sem a sobrecarga de um cargo, então, que esteja trazendo muita pressão e estresse para o trabalhador. Entra, então, nessa parte a área de saneamento, meio ambiente, ergonomia, engenharia, direito, toxicologia, medicina do trabalho, e a parte da psicologia e sociologia. Então, a gente vê que os objetivos da higiene é manter a saúde dos trabalhadores, eliminar causas de doenças profissionais, prevenir que haja o agravamento de doenças e lesões, aumentar a produtividade dele, e com isso a gente já entra no aspecto dos riscos que nós temos num acidente de trabalho. Então, os riscos, eles são divididos, como nós vimos, em condições que podem vir a acontecer, então de antemão a gente já sabe que aquela condição é insegura para o trabalhador e por isso toma-se medidas de prevenção dos acidentes. O que é considerado um acidente de trabalho é quando ele acontece tanto no tempo quanto no local do trabalho, podendo ser feito de uma maneira direta ou indireta, trazendo uma lesão corporal, perturbação funcional ou doença, que pode se agravar, inclusive também acontecendo a morte. Isso, então, é um acidente de trabalho e também deve ser considerado aquele trajeto de casa a trabalho. Os elementos fundamentais seria o espacial, que é onde aconteceu, o temporal é quando aconteceu, e o causal, que é esse efeito entre o acontecimento e a lesão. Então, tinha material no chão, fez ele escorregar, foi carregar peso, deu um mau jeito nas costas. O equipamento não estava com proteção, então ele poderia ter se machucado, vazou determinado produto químico, todos eles entram como possíveis acidentes de trabalho. Então a gente vê que as manifestações no trabalhador podem ser psicológicas, ele pode diminuir a qualidade de vida, ficar mais com um comportamento alterado, físicas, então quando dá alguma deficiência motora, tem que interromper ou reduzir a atividade porque ele está com dor, mas também temos as manifestações econômicas, que são os custos que às vezes a seguradora ou o sistema não suportam, então passa para ele vai ter que tirar um pouco da remuneração dele para pagar alguns remédios, para pagar algum médico que precise mais específico. Para a empresa, ele vai perder o trabalhador durante um determinado período, a diminuição da produção também vai acontecer até que ele coloque então uma outra pessoa no local para substituir, e também temos um acréscimo de contribuição para o regime da proteção social. Para isso, então, evitar o acidente, toma-se medidas antes de estar só cuidando daquele dano, então a gente faz uma prevenção. Então, ele é um método mais barato de corrigir e evita-se que tenha algum determinado problema para obter, então, a segurança, a saúde e o bem-estar do trabalhador. Os princípios da prevenção é evitar os riscos, avaliar, então é importante você ter bem identificado quais são os riscos existentes, tanto identificar que a qualificação, quanto ver se ele é de grandes ou pequenas proporções, por isso a gente quantifica. Com isso é possível substituir elementos, então materiais perigosos, equipamentos que já estão estragando, produtos por outros, então podem ser substituídos. Além disso, aplicar medidas de proteção coletiva, né? Normalmente de preferência em cima da proteção individual. É claro que normalmente tem que se ter as duas, mas é indicado então tomar esse cuidado com todos, não apenas que alguns tenham os equipamentos de proteção. Dentro dos princípios ainda a gente tem que é necessário adaptar o homem ao seu trabalho, também combater os riscos logo na origem,
saber da evolução técnica e dar prioridade às medidas de proteção coletiva. Também é necessário informar o trabalhador. Então, principalmente o trabalhador novo, que às vezes não tem noção do risco, do perigo que ele está correndo, né? Como que é a atividade que ele está exercendo. Então, é importante informar ele o que ele deve fazer em caso de acidente. E também é importante para os outros trabalhadores que já estão no local, para eles serem relembrados. Então, dentro do nosso aspecto de segurança, a gente tem que ter sinalização, os equipamentos de proteção individual e coletiva e os equipamentos de trabalho. Com relação à higiene e saúde, tem que ter boas instalações sanitárias, limpas, deve-se também fornecer aos trabalhadores um local apropriado para eles terem as suas refeições. Além disso, luminosidade e ventilação adequados no trabalho e proteção devido ao trabalho em causa. Dentro dos riscos, então, o que eles podem acontecer? Eles são divididos em 5 grupos principais. Os verdes são os físicos, os vermelhos químicos, os marrons, os riscos biológicos, em amarelo, riscos ergonômicos e depois em azul, os riscos de acidentes. Dentro dos riscos químicos, ainda é importante que a gente tenha o CAS Registry, que é um número, como se fosse uma identificação daquele determinado produto. O bacana é que é utilizado no mundo inteiro, então, eu não falo tal língua, mas pelo esse número você consegue identificar que produto químico é. Além disso, tem o código do NFPA ou também do ROMEL, que é o National Fire Protection Association, que vai estar indicando, então, a sua inflamabilidade, sua reatividade, a sua característica com relação à saúde e se tem alguma característica mais específica. Então, aqui a gente tem os riscos variando de 0 a 4 em todos eles, e claro que o 4 seria sempre a pior condição. No branco, a gente tem características específicas, como não poder usar água, sobre ser radioativo, oxidante, ácido, alcalino. Alcalino é a mesma coisa que básico, corrosivo, tóxico ou até mesmo venenoso. Então, em cima desse losango, a gente consegue fazer a caracterização dos produtos e saber se eles são muito perigosos, pouco perigosos, mortais, estáveis ou não, então de acordo com cada uma dessas características. Além disso, é importante termos as sinalizações por pictogramas, porque eles facilitam a visualização, sabendo se o material é comburente, inflamável, explosivo, corrosivo, tóxico, irritante, dentre outros. A segurança do trabalho ele veio então a partir de várias leis e depois, então, em 1978, a gente conseguiu fazer essa portaria que temos as normas regulamentadoras. São 37 normas que eu trouxe aqui para vocês, então algumas são bem específicas para condição de trabalho, outras são mais abrangentes, né? Então, igual o CSMT, o CIP, os EPIs, PCMSO, são para vários, porém alguns são mais específicos, como apenas para portuário, aquaviário, rural e assim por diante. Com relação à exposição no risco, vai depender de vários fatores. Um é quanto que eu estou me expondo, quanto tempo e com que frequência eu faço. Então, se eu fico o dia inteiro, todos os dias da semana, respiro bastante aquele ar contaminado ou não, é apenas uma vez na semana por 1 hora. Então, essa característica de exposição também faz com que esses efeitos sejam diferentes. Entre os efeitos para os agentes químicos, a gente tem aqueles que são independentes, os aditivos, sinérgicos, potencializadores ou antagônicos. Independente é quando dão formas de ação distintas. O aditivo é quando um acaba trazendo mais efeito em contato com outro produto químico. O sinérgico é quando o efeito é ainda maior do que o aditivo. Eles não apenas somam, mas eles ficam ainda mais perigosos ou tóxicos. O potencializador, aquele efeito tóxico aumentado, pode agir simultaneamente com o agente, ele não apresenta o mesmo efeito. E o antagônico, como o próprio nome diz, é quando um acaba interferindo, mas daí de maneira a diminuir o efeito do outro. Com relação à empresa, então, é importante que a gente tenha conhecimento da política dela, se ela tem preocupação com seus trabalhadores, e ela deve seguir os programas básicos, como o programa de prevenção dos riscos ambientais, o programa de controle médico e saúde ocupacional, e também o programa de condições de meio ambiente de trabalho na construção, quando ele é voltado para engenharia civil e de trabalho. Outros fatores importantes são as fiscalizações e as multas que já foram recebidas pela empresa, então é importante já saber o histórico, como que essa empresa se comportou frente a esses pontos, e também que ela tenha o CIPA e o CSMT. O CIPA seria a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e o CSMT é quando ele fornece serviços especializados em engenharia e segurança e medicina do trabalho.
Para controlar esse risco, então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, conhecer. A gente faz um reconhecimento de que risco eu tenho, avalio a sua identificação, quantificação, vejo seus efeitos tóxicos e, por fim, faço essa caracterização dele. Então, nessa primeira etapa, conhecer o risco. Em produtos embalados, por exemplo, eu posso ler os produtos. Em produtos químicos, ver a sua ficha FISP. Também posso ligar para o fabricante. Essa ficha FISP, né, ela, por exemplo, é específica para cada um. Tem o etilbenzeno, tem o seu diagrama de Rommel, fala sobre o seu CAS, que é o seu número de registro, e fala o que acontece também como medidas de primeiros socorros, caso ele tenha contato com a pele, óleos em ingestão, e também o que deve se fazer nas questões de primeiros socorros. Então, facilita com que você tenha conhecimento desse determinado risco. Depois, avaliar se esse risco, se ele é um grau grande, pequeno, se todos os trabalhadores da empresa vão estar, então, estando expostos a ele. E depois, é importante a gente quantificar na terceira etapa. Então, para isso, ela é normalmente um pouco mais cara, temos um pessoal especializado e é necessário realizar quando necessário. Dentro desses benefícios de você quantificar se ele é pouco ou muito, né, e você consegue ver uma avaliação do sistema que eu tenho de controle, como exaustor, cabine fechada, entre outros. Também é importante no controle você evitar, então colocar os pictogramas, temos as frases S de segurança, que ajuda a ver, tem que deixar longe do calor, longe de fonte de ignição, manter em temperaturas abaixo. Então todas essas informações também são importantes para controlar. Além disso, a gente tem essa classificação do produto, então, com relação à sua inflamabilidade. Então, temos o risco de incêndio, o seu risco à saúde, a reação e os riscos específicos, como a gente viu anteriormente. Com relação ainda a controlar o risco, saber como eu vou estar armazenando esses produtos. É importante que lembre que alguns são incompatíveis entre si, quando em contatos eles podem reagir, explodir, então é necessário que a gente deixe bem separado um dos outros. Essa parte de armazenar não deve estar focada, então, no armazenamento voltado pelo controle de ordem alfabética, né, porque às vezes tem dois ácidos que não podem estar juntos, então o ideal é que veja a compatibilidade deles. Depois temos aqui, então, sinalização de seguranças e temos vários pictogramas, então eles podem ser corrosivos, gases comprimidos, se eles podem ser tóxicos, da irritação de pele, entre outros danos. É importante ainda que tenham, né, o chuveirinho para poder lavar, inclusive com a lavagem de óleos, e dentro do controle ainda saber o limite de exposição, treinar os trabalhadores, ter um controle médico e fornecer os equipamentos de proteção. A gente vê também que, de acordo com o trabalho que a gente está no meio, a gente tem os limites de exposição do trabalhador. Então, ele pode estar sob condições insalubres, que não são adequadas, ou condições de periculosidade, que seria a NR16. Então, é importante que a gente faça ações de treinamento, de educação com os funcionários, para que eles tenham conhecimento do que eles estão se envolvendo e o que eles devem fazer em caso de acidente, e ter também o controle médico, porque ele é importante de ter essa avaliação, então, a respeito com relação a como que estava a saúde do trabalhador antes de ele iniciar na empresa, anualmente, e depois quando ele for demitido também. Então, nosso outro ponto que deve ser cuidado é com relação a esse programa do PCMSO, onde anualmente todos vão fazendo os exames periódicos de saúde. E para evitar os acidentes, a gente tem o PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Então, aqui nós temos as normas que a gente falou, e é importante que com isso, então, a gente lembre do CIPA e do CSMT. O CSMT são serviços de engenharia, segurança e medicina do trabalho, então a gente tem a parte de segurança e a parte de saúde, e o CIPA é a Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes. Os funcionários, né, os profissionais, eles seriam da saúde a enfermeira, auxiliar de enfermagem e o médico, e na parte de segurança, o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Então, a gente sabe que eles têm cargas horárias distintas, o engenheiro e o médico e enfermeiro 6 horas, enquanto o técnico auxiliar de enfermagem 8 horas por dia. Então, eles vão fazer a identificação dos riscos, eles avaliam, quantificam, orientam a administração. É preciso, então, tomar as ações mínimas de segurança, monitorar os trabalhadores expostos e avaliar se as medidas que foram postas, elas estão sendo eficientes ou não, apresentando então para os funcionários esses resultados.
A CIPA é importante porque ela está composta tanto por representantes do empregador e pelo empregado em número par, então para a votação ser adequada, e ela está dentro da NR5, ela traz campanhas de prevenção de acidentes e todas as empresas, então com mais de 100 funcionários, devem estar organizando uma CIPA no meio. Então a gente precisa com que essa tua CIPA ela seja através da eleição de funcionários que queiram participar, dura 1 ano e permite a sua reeleição. Então, para a gente ter esse cuidado, podemos orientar o empregador, incentivar logo no começo da eleição, ministrar treinamentos, entregar modelos de documento já pronto, então isso facilita, ele não fica preocupado em como que ele vai fazer essa gestão, e sensibilizar para acompanhar as atividades. Então, estar junto com o trabalhador, orientando, incentivar no momento da eleição para que todos votem, fazer os treinamentos com qualidade, monitorar os documentos e também apresentar modelos para que a próxima equipe que vai entrar na função possa seguir o que já estava sendo feito e sensibilizar sobre essa importância do CIPA, né? Ela identifica os riscos, faz o plano de trabalho, tem um controle de qualidade, faz periodicamente a verificação nos ambientes, né? Em cada reunião avalia se foram cumpridas as metas ou não, passa essas informações aos trabalhadores, participa junto com o CSMT das discussões do empregador, ele requer quando tem que parar o serviço, quando tem algum dano para a saúde, também colabora para o desenvolvimento de outros programas, como o de serviço ocupacional e o do programa de prevenção dos riscos, além de divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras e também estar indicando casos de acidente de trabalho. É importante, então, que essas atribuições, o CIPA ele possa, então, estar sempre cuidando e velando pela saúde do trabalhador, inclusive estar fazendo as cópias do CART emitido, que seria, então, aquele contato para indicar que o trabalhador sofreu um determinado dano em um acidente. Também promove, né, essas ações mensais ou semanais, das semanas internas de prevenção dos acidentes, e participa da campanha de prevenção da AIDS. Então a gente sabe que a CIPA ela é necessária de ser feita junto aos trabalhadores e para isso é necessário também seguirmos as inspeções de segurança. Vemos que as inspeções podem ser então aquelas que vão buscar identificar os procedimentos e operações em casos de acidentes, e o objetivo é detectar os problemas e as situações que geraram esse risco. Então, eles vão fazer essas inspeções divididas da seguinte forma. Temos as com checklist, rotina, periódica, especial, eventual e oficial. Então, cada uma delas tem características específicas que a gente pode, então, estar analisando separadamente. Eu vou correr um pouquinho mais por causa devido ao tempo, né? Mas a gente tem aqui a NR6, que ela vai estar indicando os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Temos a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PPRA, que seria da prevenção dos riscos ambientais, então essas são as etapas de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. E temos também as atividades insalubres na NR15 e as NR16 com a periculosidade. Então, essa é a diferença entre elas, quando uma prejudica a saúde e quando o outro já tem um risco maior de morte para o trabalhador. Todos eles têm um adicional no final do seu salário. Depois a gente tem a NR25, que fala dos resíduos industriais a respeito do seu acondicionamento, armazenamento, depois destinação adequada. Na NR26, a sinalização de segurança, que a gente já tinha visto, que é importante fazer inclusive os mapas de riscos, e fazer as inspeções nas áreas de química. Então, nos produtos químicos que são armazenados, tem que ter um sistema de ventilação, sinalização, ter os equipamentos de proteção individual e coletiva, e também separar a técnica de armazenagem. É importante a gente saber todas as características dos materiais que estão sendo armazenados, porque às vezes eles são incompatíveis e podem reagir entre si. Depois a gente viu que ainda de outras medidas é tomar cuidado, ter as fichas de segurança e prateleiras, não fazendo a divisão por ordem alfabética, porque eles podem ser incompatíveis entre si. Na NR23 a gente fala sobre a prevenção dos incêndios, lembrando que eles são sinalizados conforme as suas características, né, combustíveis sólidos, líquidos inflamáveis, equipamentos elétricos e metais combustíveis, todos os locais devem ter
proteção contra incêndio, saídas para todos, equipamento para combater o fogo e também pessoas adestradas para mexer neste equipamento. Os extintores têm que ser fácil localização, fácil acesso e não podem estar em local onde vai ser bloqueado o seu acesso para você poder pegar esses equipamentos. Depois aprendemos um pouquinho sobre os primeiros socorros, os ciscos elétricos e a ergonomia, então aquelas atividades que a gente toma para buscar salvar a pessoa até que chegue uma ajuda especializada. E depois na NR10 a gente tem essa preocupação com a parte elétrica, desde a sua geração, transmissão, distribuição e consumo. Os ciscos elétricos, então, eles são baseados em materiais condutores e isolantes e podem trazer queimadura, coagulação do sangue, lesão no nervo, contração muscular e também problemas nervosos. Para segurança, então, a gente tem processos de desenergizar, aterrar, funcionais e também de proteção. Para isso, coloca-se barreiras invólucros, bloqueios, obstáculos, anteparos e isolamentos. E é comum ainda trazer a contratação de profissionais que não têm essa qualificação e por isso eles causam alguns acidentes. Sobrecarga de disjuntor, fios desbitolados e quando não colocam um diferencial residual também causam incêndios, além da incompatibilidade dos disjuntores. Então é um cuidado que deve se tomar. Outro ponto importante é saber qual profissional você vai estar chamando para realizar o trabalho. Então, a qualificada é aquele que tem o conhecimento da faculdade, o habilitado já tem o seu registro no CREA, o capacitado passou por treinamento junto à empresa e o autorizado é aquele que a empresa realmente já autorizou para fazer serviços. A ergonomia, então, a gente vai ver mais no próximo bimestre, que é relacionado, então, a essa condição do trabalhador e seu ambiente de trabalho. Então, a gente lembra bastante da ergonomia com relação a como a pessoa senta na mesa, como ela carrega um peso, mas também tem os aspectos psicológicos que também estão inseridos a cada dia mais na preocupação da saúde do trabalhador. Dentro desse sistema da gestão de segurança da saúde do trabalho, normalmente eles recorrem, então, a definir a estrutura operacional, saber as etapas do planejamento, as responsabilidades, que recurso vai ser necessário, práticas e procedimentos, e avaliar e identificar os riscos. Para isso, eles podem seguir o ciclo do PDCA, que é um ciclo de gestão, onde ele faz o planejamento, depois o DO ele coloca em prática, checa e verifica se os resultados foram positivos ou não, e depois toma o action de agir. Se houve sucesso na medida, segue-se com ela, mas caso não, corrige-se, faz de novo esse processo como uma melhoria contínua. Então, a gente sabe que no acidente de trabalho tem que seguir as normas de segurança, orientar os funcionários, utilizar os equipamentos e não bloquear os equipamentos de emergência. É importante que a empresa faça o CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, para que então o INSS possa estar fazendo o pagamento, né? Mas a empresa deve continuar fazendo o pagamento do FGTS desse trabalhador. Para finalizar, a gente tem os direitos de quem sofreu um acidente de trabalho, que seria a ausência da carência no recebimento do benefício, sua estabilidade, o seguro obrigatório do DPVAT, caso tenha acontecido um acidente de trânsito. Ele também pode retirar o FGTS e isenção do pagamento do imposto de renda. Então, a gente também pode ter, claro, em alguns casos, indenizações e multas, principalmente quando se vai feita um pedido judicialmente. Esse, então, era a nossa revisão, é bastante conteúdo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Desejo a todos bons estudos e caso tenham qualquer dúvida, fico à disposição.